Olá, boa noite, tudo bem? Hoje o ND vai trazer dicas de como aumentar a sua imunidade. Para falar sobre esse assunto, eu converso hoje com o professor e ortomolecular, professor Alexandre Quartzo. Tudo bem, professor? Seja muito bem-vindo, boa noite. Tudo bem, Roberta? Tudo bem, Mariana e público do Notícias em Debate? Satisfação de estar com vocês. Obrigada. E também converso com a nutricionista Mariana Imbeloni. Tudo bem, Mari? Seja bem-vinda. Tudo jóia, obrigada. Mais uma vez, vamos lá. Vamos começar então com a Mariana Imbeloni. Mariana, o que a gente pode considerar uma imunidade boa? Como é que eu posso dizer, não, minha imunidade é boa? Como é que eu sei isso? Porque eu nunca fico doente? O que acontece? Não, nós todos ficamos doentes em algum determinado momento da nossa vida. Nosso sistema imunológico ele não é tão 100% assim eficaz. A gente tende na nossa alimentação e no ambiente que a gente vive a melhorar a nossa imunidade, principalmente aí através da alimentação. Então a gente reforça as nossas células, que nós temos um sistema imune que a gente adquire e nós temos um sistema imune que é o inato, que a gente nasce com ele. Então, esse adquirido é o que a gente vem fazendo através da alimentação e do ambiente que a gente vive. Doutor Alexandre Quartzo, falando um pouquinho sobre a visão ortomolecular, qual que é o ponto central para se elevar a imunidade? É possível aumentar a imunidade de uma pessoa em quanto tempo? Bom. O que a gente vê são as pessoas correndo, né? Tenho falado sobre isso, correndo para, compensar o público do Notícias em Debate. Satisfação de estar com vocês. Obrigada. E também converso com a nutricionista Mariana Imbeloni. Tudo bem, Mari? Seja bem-vinda. Tudo jóia, obrigada. Mais uma vez, vamos lá. Vamos começar então com a Mariana Imbeloni. Mariana, o que a gente pode considerar uma imunidade boa? Como é que eu posso dizer, não, minha imunidade é boa? Como é que eu sei isso? Porque eu nunca fico doente? O que acontece? Não, nós todos ficamos doentes em algum determinado momento da nossa vida. Nosso sistema imunológico ele não é tão 100% assim eficaz. A gente tende na nossa alimentação e no ambiente que a gente vive a melhorar a nossa imunidade, principalmente aí através da alimentação. Então a gente reforça as nossas células, que nós temos um sistema imune que a gente adquire e nós temos um sistema imune que é o inato, que a gente nasce com ele. Então, esse adquirido é o que a gente vem fazendo através da alimentação e do ambiente que a gente vive. Doutor Alexandre Quartzo, falando um pouquinho sobre a visão ortomolecular, qual que é o ponto central para se elevar a imunidade? É possível aumentar a imunidade de uma pessoa em quanto tempo? Bom. O que a gente vê são as pessoas correndo, né? Tenho falado sobre isso, correndo para, compensar Imbeloni, Mariana, o que a gente pode considerar uma imunidade boa? Como é que eu posso dizer, não, minha imunidade é boa? Como é que eu sei isso? Porque eu nunca fico doente? O que acontece? Não, nós todos ficamos doentes em algum determinado momento da nossa vida. Nosso sistema imunológico ele não é tão 100% assim eficaz. A gente tende na nossa alimentação e no ambiente que a gente vive a melhorar a nossa imunidade, principalmente aí através da alimentação. Então a gente reforça as nossas células, que nós temos um sistema imune que a gente adquire e nós temos um sistema imune que é o inato, que a gente nasce com ele. Então, esse adquirido é o que a gente vem fazendo através da alimentação e do ambiente que a gente vive. Doutor Alexandre Quartzo, falando um pouquinho sobre a visão ortomolecular, qual que é o ponto central para se elevar a imunidade? É possível aumentar a imunidade de uma pessoa em quanto tempo? Bom. O que a gente vê são as pessoas correndo, né? Tenho falado sobre isso, correndo para, compensar Todos ficamos doentes em algum determinado momento da nossa vida. Nosso sistema imunológico ele não é tão 100% assim eficaz. A gente tende na nossa alimentação e no ambiente que a gente vive a melhorar a nossa imunidade, principalmente aí através da alimentação. Então a gente reforça as nossas células, que nós temos um sistema imune que a gente adquire e nós temos um sistema imune que é o inato, que a gente nasce com ele. Então, esse adquirido é o que a gente vem fazendo através da alimentação e do ambiente que a gente vive. Doutor Alexandre Quartzo, falando um pouquinho sobre a visão ortomolecular, qual que é o ponto central para se elevar a imunidade? É possível aumentar a imunidade de uma pessoa em quanto tempo? Bom. O que a gente vê são as pessoas correndo, né?
tem falado sobre isso, correndo para, sabe, compensar e no ambiente que a gente vive, a melhorar a nossa imunidade, principalmente aí através da alimentação. Então, a gente reforça as nossas células, que nós temos um sistema imune que a gente adquire e nós temos um sistema imune que é o inato, que a gente nasce com ele. Então, esse adquirido é o que a gente vem fazendo através da alimentação e do ambiente que a gente vive. Doutor Alexandre Quartzo, falando um pouquinho sobre a visão ortomolecular, qual que é o ponto central para se elevar a imunidade? É possível aumentar a imunidade de uma pessoa em quanto tempo? Bom. O que a gente vê são as pessoas correndo, né? Tem falado sobre isso, correndo para, sabe, compensar que nós temos um sistema imune que a gente adquire e nós temos um sistema imune que é o inato, que a gente nasce com ele. Então, esse adquirido é o que a gente vem fazendo através da alimentação e do ambiente que a gente vive. Doutor Alexandre Quartzo, falando um pouquinho sobre a visão ortomolecular, qual que é o ponto central para se elevar a imunidade? É possível aumentar a imunidade de uma pessoa em quanto tempo? Bom. O que a gente vê são as pessoas correndo, né? Tem falado sobre isso, correndo para, sabe, compensar Então, esse adquirido é o que a gente vem fazendo através da alimentação e do ambiente que a gente vive. Doutor Alexandre Quartzo, falando um pouquinho sobre a visão ortomolecular, qual que é o ponto central para se elevar a imunidade? É possível aumentar a imunidade de uma pessoa em quanto tempo? Bom. O que a gente vê são as pessoas correndo, né? Tem falado sobre isso, correndo para, sabe, compensar Doutor Alexandre Quartzo, falando um pouquinho sobre a visão ortomolecular, qual que é o ponto central para se elevar a imunidade? É possível aumentar a imunidade de uma pessoa em quanto tempo? Bom. O que a gente vê são as pessoas correndo, né? Tem falado sobre isso, correndo para, sabe, compensar Falando um pouquinho sobre a visão ortomolecular, qual que é o ponto central para se elevar a imunidade? É possível aumentar a imunidade de uma pessoa em quanto tempo? Bom. O que a gente vê são as pessoas correndo, né? Tem falado sobre isso, correndo para, sabe, compensar Levar a imunidade. É possível aumentar a imunidade de uma pessoa em quanto tempo? Bom. O que a gente vê são as pessoas correndo, né? Tem falado sobre isso, correndo para, sabe, compensar A imunidade de uma pessoa em quanto tempo? Bom. O que a gente vê são as pessoas correndo, né? Tem falado sobre isso, correndo para, sabe, compensar Bom. O que a gente vê são as pessoas correndo, né? Tem falado sobre isso, correndo para, sabe, compensar O que a gente vê são as pessoas correndo, né? Tem falado sobre isso, correndo para, sabe, compensar correndo, né? Tem falado sobre isso, correndo para, sabe, compensar 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 correndo para, sabe, compensar para, sabe, compensar sabe, compensar sabe, compensar sabe, compensar O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é imunidade. Eu converso com o professor Alexandre Quartzo, ortomolecular, e com a Mariana Imbeloni, nutricionista. Começando a falar agora com o professor Alexandre, a gente falou sobre a questão do estresse que acaba minando a nossa saúde, né, e trazendo alguns tipos de doença. Doutor, que doenças poderiam ser atreladas às nossas emoções e como que a nossa imunidade poderia combater esse tipo de doença? Boa, uma pergunta maravilhosa. Olha, se a gente olhar a imunidade como algo ampliado, né, envolvendo também a questão mental e emocional,
Onde a gente colocar a nossa atenção, o nosso olhar, se nós colocarmos em situações tensas em que vão causar medos, né, nós já estamos nos fragilizando frente a qualquer vírus. Isso é um ponto. Então, eu acredito que desenvolver um bom sono, por exemplo, eu uso música relaxante, música que a gente chama de frequência e tal durante o dia, as frequências, os sons instrumentais, eles ajudam o nosso sistema nervoso, porque todo tipo de doença, Roberta, pode acontecer, porque cada pessoa tem um mapeamento genético, né? Tem doenças que um irmão, mesmo, né, entre irmãos, um tem tendência a ter e o outro não, porque também tem um perfil, além do perfil genético, tem um perfil psicológico, perfil emocional, mas assim, a princípio, tudo que está no nosso mapa genético pode aflorar quando a gente tem uma vida desregrada, né, com bastante estresse, com noites mal dormidas, tudo pode aflorar. Mas a gente pode citar algumas delas, né, que são as doenças que, número 1, letalidade, doenças cardiovasculares e cérebrovasculares, né, todos os infartos, os AVCs, né, e aí vem essa questão metabólica toda com a diabetes, com a hipertensão, os problemas gastrointestinais, as doenças inflamatórias intestinais, todas essas, inclusive está crescendo bastante nesses países chamados em desenvolvimento, né? Todas essas doenças, elas podem se manifestar nesse quadro aí, onde tem o estresse, onde tem o descuidado com a imunidade, né? Tem pesquisas diversas que disseram que as pessoas, os japoneses, né, quando viviam o estilo de vida no Japão, e os alimentos no Japão tinham uma longevidade e uma imunidade, né, um distanciamento de várias dessas doenças aí do metabolismo. Quando elas foram para os Estados Unidos ou incluíram o estilo de vida americano, pronto, acabou essa imunidade e essa relação com a longa vida. Então, é esse conjunto. Agora, a Mariana também, além dessa alimentação saudável, conforme o doutor está falando, né, dessa questão de ter uma vida mais tranquila, mais pausada, você também utiliza a respiração, tem técnicas de respiração para o combate de doenças e para aumentar a imunidade também. Está atrelado isso? A gente não está falando só de alimentação, é todo um conjunto que precisa ser reorganizado na nossa vida, Mari? Mariana, acho que eu não estou ouvindo o seu áudio. Oi, está ouvindo agora? Agora sim. Tá, então, foi-se o tempo que a gente, né, a pessoa saía do consultório e achava que ia com papelzinho, quero cardápio e tinha que seguir aquilo à risca e pronto, né? E isso não a gente já sabe que não vai ser a solução dos problemas dela. Então, ela precisa tratar a mente e tratar o corpo. Então, eu sou condutora de mindfulness na prática clínica, justamente porque eu percebi que os pacientes precisavam dessa condução, né? A gente sabe que nem todo mundo é adepto à prática de meditação, então a gente começa com práticas de respiração. Então a gente faz a respiração diafragmática, a gente faz a respiração alternada, a gente faz a expiração prolongada, então a gente vai treinando essa capacidade pulmonar e ele vai percebendo o relaxamento no corpo. Isso também aumenta a oxigenação do córtex pré-frontal, que é onde ele tem a maior tomada de decisão. Na verdade, as tomadas de decisão são ali. Então, ele consegue solucionar melhor os problemas dele. Inclusive, ele leva essa prática de meditação, que aí a gente vai trazendo bem devagarinho para dentro da rotina dele, que é o Mindful Eating, que é onde ele observa de forma mais consciente a alimentação dele. Então, ele escolhe melhor aqueles alimentos, então, desde a hora da escolha, do preparo e do consumo. E aí, essa parte consciente, você trabalhando isso, você consegue efetivamente mudar hábito, porque não existe outra forma de você mudar se você não começar a fazer algo diferente na sua vida, né? Então, quando você parte desse princípio, quando você entende essa lógica, aí sim você começa a fazer a mudança, tanto alimentar quanto comportamental. Eu acho que esse é o grande ponto, né? Vou falar um pouquinho com o professor, essa questão do comportamento, porque a gente percebe que as coisas mais gostosas são aquelas que nos fazem mal.
né, professor Alexandre? A Mariana estava falando, por exemplo, de ter essa alimentação detox, a gente sabe, né, de frutas, verduras. Agora, vamos falar sério, quem não gosta de um chocolate? A gente acabou de passar pela Páscoa. Aí o senhor me dá uma notícia Verdade. que o chocolate é inflamatório. Não é muito triste uma notícia dessa? Uma pergunta boa também. É um tanto triste, sim. Mas aí você sabe, né? A Mariana também sabe dos chocolates aí que são mais, né, funcionais, né? Tem uma concentração maior do cacau, né? Melhoram a nossa serotonina, né? Nossa motivação, são bons. Com o professor, essa questão do comportamento, porque a gente percebe que as coisas mais gostosas são aquelas que nos fazem mal, né, professor Alexandre? A Mariana estava falando, por exemplo, de ter essa alimentação detox, a gente sabe, né, de frutas, verduras. Agora, vamos falar sério, quem não gosta de um chocolate? A gente acabou de passar pela Páscoa. Aí o senhor me dá uma notícia Verdade. que o chocolate é inflamatório. Não é muito triste uma notícia dessa? Uma pergunta boa também. É um tanto triste, sim. Mas aí você sabe, né? A Mariana também sabe dos chocolates aí que são mais, né, funcionais, né? Tem uma concentração maior do cacau, né? Melhoram a nossa serotonina, né? Nossa motivação, são bons, né? Melhoram a nossa serotonina, né? Nossa motivação, são bons. O ND está de volta. O nosso assunto de hoje é imunidade. Eu converso com o professor Alexandre Quartzo, ortomolecular, e com a Mariana Imbeloni, nutricionista. A gente estava falando no bloco anterior, professor, sobre o açúcar. Ele é tão vilão na história assim? Quer dizer, a gente está numa época de quarentena, está todo mundo preso, em casa ainda não pode aproveitar nenhum docinho? A gente vai ver que tem muitos docinhos, inclusive daqui a pouquinho a Mariana vai falar. Agora, o que a nutrição vem buscando, a ortomolecular vem buscando, são formas diferentes de lidar com o açúcar, inclusive ingerindo açúcar que ele tem uma liberação mais complexa e lenta no organismo, e assim baixando o chamado índice glicêmico. Foi comprovado cientificamente que esse índice glicêmico ele é inflamatório. Então, isso é um tema bastante interessante e longo, né, para a gente falar. Então, a gente baixa a inflamação, que está ligado também à obesidade, está ligado também à hiperglicemia, à hipertensão, alergias, né, e a predisposição ao câncer também, tudo está ligado. A gente, quando baixa, então, essa inflamação no nosso dia a dia, a gente está, então, fazendo um novo roteiro, né, do seu amanhã, da sua saúde. Aí, na verdade, precisa realmente rever essa questão com os açúcares. Tem também os chocolates também com mais de 55% de cacau, né? Que são muito legais para o cérebro, as funções do organismo tem uma energia legal. Então, Mariana, salva a gente aí, traz alguma receita boa que a gente possa, ao mesmo tempo, preservar a nossa imunidade, mas ter um pouco de alegria, porque assim, ó, já viu alguém ficar muito mal-humorado e tirar o açúcar dele? É ou não é? É verdade, né? Porque o açúcar é um vício, como as drogas, né? Como o álcool, ele é um vício realmente, e aí o seu cérebro está acostumado com isso. Então, quando você for adoçar em casa, principalmente quando você for fazer docinhos, por exemplo, para as crianças, o ideal é que você use as frutas secas. Então, a gente pode fazer docinhos com ameixa, com uva passas, com tâmara, com damasco. Essas frutas, elas já trazem uma doçura maior. Se você for adoçar, acrescentar o doce, você pode utilizar aqueles açúcares vegetais naturais, o xilitol, estévia, por exemplo, ou até mesmo o açúcar de coco, que até diabético pode consumir. Claro que numa dosagem, né, comedido, mas são açúcares mais naturais e a gente pode acrescentar. O cacau, você vai evoluindo. O ideal é que seja um cacau 70%, mas se você ainda não consegue, você faz um cacau 55%, ou cacau 50%, para você ir evoluindo, né? O maior teor de cacau que a gente tem, a parte, os benefícios muito maior dessa forma, porque senão você tem acrescido o açúcar, que é altamente inflamatório. Essa inflamação interna você não vê, só que isso abre portas para as doenças no nosso corpo, tá? Então, as frutas secas são uma ideia.
E os açúcares de origem vegetal, outra ideia, além do açúcar de coco. Outra parte do chocolate, vamos dizer assim, entre aspas, que você poderia consumir é a alfarroba. Só tomar cuidado também, porque ela tem uma quantidade de gordura saturada, que não é uma gordura boa, um pouco maior. Mas seria uma outra forma de você consumir também um doce mais saudável. Então, tem várias receitas, tá? Tem docinho, esses docinhos que a gente faz tipo um brigadeiro mesmo, só que a gente faz com as frutas e castanhas, por exemplo, e aí você pode colocar o coco ralado, você pode colocar as próprias castanhas enrolando, você pode usar biomassa de banana verde para dar cremosidade. Ideias não faltam. Acontece que a gente tem que colocar no nosso dia a dia novos hábitos e saber que quando você for consumir isso, não vai ser o mesmo sabor do brigadeiro, não vai ser o mesmo sabor de uma geleia de frutas adoçada, mas você pode fazer uma geleia, né, de frutas com canela. Tá ok. Tem que trocar a chavinha, mudar o comportamento e vida saudável. Mariana, professora Alexandre, muito obrigada pela participação. Uma vida saudável para vocês e muita saúde. Muito obrigada. O ND fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. Fique em casa, fique bem. Tudo isso vai passar. A gente se vê. Até mais.